Algumas vidas são como chamas que Deus acende para iluminar épocas inteiras. A história de São Martinho de Tours é uma dessas luzes. Um homem que reconheceu Cristo escondido na pobreza, que não se deixou seduzir por glória humana e cuja caridade moldou a espiritualidade de toda uma nação. Sua vida nos lembra que Deus passa por nós todos os dias, às vezes tremendo de frio, às vezes silencioso, esperando apenas uma resposta de amor. Martinho nasceu na Panônia, região da atual Hungria, por volta de 316. Cresceu numa família pagã ligada ao exército romano, mas desde cedo sentiu no coração o chamado do Deus vivo. Aos 10 anos, aproximou-se da igreja quase às escondidas, movido por uma fé que não aprendera com homens, mas recebida como dom. E mesmo quando, por decreto imperial, foi obrigado a entrar na cavalaria aos 15 anos, não deixou de viver como quem já pertencia a Cristo. Foi durante esse tempo na Gália que Deus lhe ofereceu a graça de seu gesto mais famoso. Numa noite de inverno, o frio cortava como lâmina. À porta da cidade de Amiens, Martinho encontrou um pobre quase desnudo, trêmulo e esquecido. Não tinha dinheiro, tinha apenas seu manto militar, símbolo de honra, proteção e status. Mas ali, impulsionado pela caridade que brota do Espírito, cortou o manto ao meio e cobriu aquele homem desamparado. Na madrugada seguinte, Deus lhe revelou o mistério daquele encontro. Cristo apareceu a Martinho revestido da metade do manto e disse aos anjos: Martinho, ainda não batizado, cobriu-me com seu manto. O que ele dera ao pobre, dera ao próprio Senhor. E foi assim que Martinho entendeu que a caridade não é apenas um dever cristão, mas um sacramento vivo, da presença de Jesus entre nós. Na Páscoa seguinte, recebeu o batismo. Com o tempo, Martinho compreendeu que não podia mais servir à guerra. Declarou diante do comandante: Sou soldado de Cristo, não me é lícito lutar. Deus confirmou suas palavras, permitindo que a batalha fosse anulada por uma inesperada proposta de paz. Livre do exército, Martinho entregou-se totalmente ao Evangelho. Procurou Santo Hilário de Poitiers, defensor da verdadeira fé contra a heresia ariana. Sob sua direção espiritual, Martinho cresceu na santidade, enfrentou perseguições, converteu sua própria mãe e experimentou a vida eremítica. Mais tarde, fundou em Ligugé o primeiro mosteiro do Ocidente Europeu, onde uma geração inteira de monges aprendeu a unir oração, missão e caridade. Cheio do Espírito Santo, Martinho realizou milagres que edificavam o povo. Curas, libertações e até ressuscitações atribuídas à sua intercessão. Em suas missões pelas aldeias pagãs, Evangelho e Misericórdia caminhavam juntos, abrindo corações que antes resistiam. Quando o bispo de Tours faleceu, o povo inteiro, movido por uma profunda confiança, chamou Martinho para sucedê-lo. Ele tentou recusar, escondendo-se num celeiro, mas foi descoberto. Assumiu o episcopado sem abandonar a vida monástica. Morava em Marmoutier, às portas da cidade, onde a simplicidade se tornava testemunho e escola de santidade. Como pastor, Martinho sustentava os fracos, defendia os humildes, visitava paróquias distantes e combatia heresias sem ódio, insistindo que nenhum herege deveria ser morto. Para ele, a verdade cristã não podia ser imposta pela espada, mas revelada pelo amor. Ele mesmo viajava para suplicar clemência aos poderosos. Com quase 80 anos, ao tentar reconciliar membros do clero de Cândiz, adoeceu gravemente. Deitado sobre a terra nua como desejava, entregou-se ao Pai no dia 8 de novembro de 397. Suas últimas palavras revelam sua alma pastoral. Senhor, se vosso povo ainda precisa de mim, não recuse o trabalho. Seja feita a vossa vontade. O amor do povo por Martinho era tão profundo que cidades disputaram seu corpo para enterrá-lo. Seu túmulo em Tours tornou-se um dos maiores centros de peregrinação da cristandade. A metade de seu manto, chamada capa, virou relíquia real e deu origem às palavras capela e capelão. E ao longo dos séculos, apesar de incêndios, saques e destruições,
Deus sempre permitiu que a devoção a São Martinho renascesse, preservando sua memória. Hoje, mais de 4.000 igrejas na França levam seu nome. Ele é patrono da nação francesa, da Guarda Suíça Pontifícia, de cidades, soldados, pobres e trabalhadores. Foi o primeiro santo não mártir a receber culto oficial da Igreja e continua nos ensinando que a santidade nasce do encontro com Cristo nos pequenos, nos feridos e nos invisíveis. A história de São Martinho nos chama a um exame profundo do coração. Quantas vezes Cristo se aproxima de nós disfarçado de necessidade? Quantas vezes pede apenas uma parte do nosso manto? Que o exemplo desse santo tão amado reacenda em nós a coragem da caridade e o desejo de enxergar Jesus em cada irmão. Rezemos agora pedindo a intercessão de São Martinho. Glorioso São Martinho, nosso amigo e protetor, que ao dividir vosso manto com o mendigo que padecia de frio na neve, encontrastes o próprio Senhor Jesus. Ajudai-nos a saber partilhar o que temos com os mais empobrecidos que encontramos em nosso caminho, principalmente as crianças mais abandonadas, reconhecendo nelas a imagem de nosso Divino Mestre. Ó bom Jesus, por intercessão de São Martinho, dai-nos os dons da caridade e do amor fraterno, que nos fazem servir com desprendimento aos vossos filhos mais excluídos dessa terra. São Martinho de Tours, rogai por nós. Amém.